Bem, amigos vascaínos e vascaínas do Brasil e do mundo, eu sou Fernando Rezende, falo mais uma vez aqui de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, hoje sem tempo na correria, falando aqui de dentro do carro para falar um pouco sobre essa vergonha do jogo contra o Lanús. Vergonha, tem gente que acha que foi um ponto ganho, eu acho que foi uma vitória perdida, foram 3 pontos perdidos que vão fazer falta lá no final. Vamos falar sobre esse jogo, vamos falar sobre Fábio Carille, sobre o elenco do Vasco, o que esperar desse elenco, e vamos falar sobre os próximos jogos do Vasco e o que eu acho das próximas partidas do Vasco, principalmente em casa ou com mando de campo, porque tem diferença entre jogar em casa e com mando de campo. Mas antes disso, eu tenho sempre aquele pedido que eu sempre faço aos amigos que ainda não são inscritos no canal. Por favor, a gente pede essa moral, dá essa força, se inscreve no canal Vascaínos em Ação, curte, comenta, compartilha, ajuda o nosso canal a crescer. Cada vez mais que vocês fazem isso, mais ajuda os nossos vídeos chegarem a mais vascaínos e vascaínas no Brasil e no mundo. Mandar um abraço também para essa galera toda. Eu hoje vou mandar para, claro que eu mando para todo mundo, para o Fidelis, para o Ernesto, para o Osman, lá do Piauí, para o Carlos Caldeira, para o Marco Santiago, para o Osvaldo, para o Lucas, para o Roberto, para essa galera toda, para minha sobrinha Suane, vascaína também. E muita gente, às vezes eu esqueço de um ou de outro aqui. Acho que eu falei do Carlos Caldeira, de Marechal Hermes, da terra da batata frita. E hoje eu quero mandar 2 abraços especiais. Um abraço para o meu amigo Sérgio Augusto Jardim Vargas, o Sargento Jardim, lá do Alegrete, Rio Grande do Sul. E mandar um abraço para um ex-jogador do Vasco, um ex-atacante do Vasco, lá nos anos 80 e início dos anos 90, que é inscrito do nosso canal e está sempre dando a moral, que é o Hernande, o garoto do Alegrete, lá na cidade onde eu servi, lá como sargento do Exército, no Alegrete, e o Hernande é de lá do Alegrete. Um abraço, Hernande. O pessoal mais antigo aí lembra dele, foi um atacante, chegou a vestir a amarelinha da seleção brasileira de base, né? E jogou no Vasco por um período, e se não me engano, acho que foi campeão carioca, sim, pelo Vasco da Gama. Então um abraço, Hernande, um abraço, Jardim, essa galera toda aí, vascaínos e vascaínas por esse mundo. Bem, gente, vamos lá. Empatamos com o Lanús em casa, um jogo vergonhoso, um jogo onde a torcida também, mais uma vez, protestou. E tem gente que acha que está correto, que não está correto. O próprio Fábio Carille disse no pós-jogo, na entrevista, né, que se me vaiaram quando nós vencemos, quando empatar e quando perder, não é novidade nenhuma que vai ter vaia. Carille, não sei se te apresentaram esse clube, mas esse clube é o Vasco da Gama, porque aqui não existe meia bomba, não existe meio termo, ou o cara é bom ou o cara não é bom, ou o cara joga ou o cara não joga. Então, acho até que até pela capa do vídeo que eu botei aí, você não é o único culpado, tá? Esses jogadores ruins também não são os únicos culpados. Culpados são os diretores do Vasco, aqueles que mandam no futebol do Vasco, começar pelo Pedrinho, pelo Felipe Maestro, pelo Santana, por toda essa galera que comanda o futebol do Vasco e que nos proporciona esse time, esse elenco ridículo. Ridículo. Não adianta. Se o Vasco vai bem ou mal numa partida, olha para o banco, vai colocar quem no banco? Do banco? Lloyd Augusto? Vai colocar o Zuccarello? Vai colocar quem? Vai colocar o Matheus Cocão? Então são coisas que a gente precisa analisar. Tem que vaiar o Carille? Tem. Tem que xingar o Carille? Sim, tem. O profissional, sim, tem que vaiar, mas não é somente ele. Não é somente ele o culpado. Nós temos um bando de jogadores em campo que andam, que, sabe, parece que não tem a garra, a vontade de ganhar. E o maior exemplo disso é um garoto da base, que é o Ryan. O Ryan parece que sempre está com preguiça, parece que sempre está sem vontade de jogar. Eu não sei o que está acontecendo com esse menino. Lucas Piton, a mesma coisa, tá? Porque o Paulo Henrique correu bastante, ele se esforça. Gente, desculpa, mas se velocidade e correr bem
fosse o perfil de um bom jogador de futebol, botava o Usain Bolt para jogar futebol. Não é só correr não, Paulo Henrique. Tem que cruzar bem, tem que fazer bons lançamentos. Eu contei ontem, Paulo Henrique fez 11 lançamentos na linha de fundo, não que ele nunca vai na linha de fundo, mas lançamentos para a área. Não acertou nenhum. E agora vem canais aí, jornalistas, dizer que o Paulo Henrique foi o melhor em campo. Gente, nós não tivemos melhor em campo. Ah, mas nós empatamos com a mulambada. Empatamos sim com a mulambada, mas quem foi o melhor jogador em campo? Foi o nosso goleiro, o Léo Jardim, com ótimas, com milagrosas defesas. Se não fosse o Léo Jardim, teríamos perdido de 3-0, 4-0 ou mais. Então, a gente precisa entender isso, que o Vasco hoje é um time entregue, já entra morto, já entra sem vontade, e a gente não pode esperar muito disso aí, porque é o que a gente tem até o final do ano. É isso aí que vai nos acompanhar até o final do ano. Bem, gente, os próximos jogos do Vasco em casa, vamos lá. Cruzeiro e Vasco, dia 27, agora domingo, às 18h30 em Belo Horizonte. Operário e Vasco, quinta-feira, dia 1º de maio, 18h30 lá em Ponta Grossa, pela Copa do Brasil. Vasco e Palmeiras, dia 4 de maio, domingo, às 16 horas, é o jogo da televisão. E Vitória e Vasco lá no Barradão, dia 10 de maio, às 18h30. Pergunto a vocês, quem quiser pode deixar aí nos comentários, quais desses jogos vocês acham que o Vasco vai ganhar ou perder? Eu vou falar uma coisa para vocês. Vasco e Palmeiras. Vasco e Palmeiras. Bom, eu falei errado no início. Eu falei que os jogos em casa não. São jogos fora de casa que eu estou falando. Fora de casa. Eu incluí Vasco e Palmeiras. Mas, Fernando, o Vasco e Palmeiras é com o mando do Vasco. O mando de campo é do Vasco. Tá, mas é lá em Brasília. Venderam o jogo lá para Brasília. Vocês acham que isso é jogar em casa? Não é jogar em casa. Tá? Desses 4 jogos que eu falei, Cruzeiro e Vasco fora, Operário e Vasco fora, Vitória e Vasco fora, e Vasco e Palmeiras fora. Quais desses jogos vocês acham que o Vasco ganha? Eu vou dar minha resposta. Eu tenho uma resposta política e uma sincera. A resposta política, qual é? Ah, o Vasco pode empatar com o Operário, pode empatar com Vitória, mas tem condições de empatar ou ganhar do Cruzeiro e ganhar do Operário fora e tal. Aquela enrolação, aquela mediocridade que a gente está se acostumando. Aí quando chega a realidade é outra. Vou falar para vocês, essa seria a minha resposta política, politicamente correta, para obter likes aqui no YouTube, tá? Mas agora vamos à resposta sincera. Cruzeiro e Vasco fora, Operário e Vasco fora, Vasco e Palmeiras fora e Vitória e Vasco fora. A gente não ganha nenhum desses jogos. A gente não ganha nenhum desses jogos. O Vasco, quando joga fora de São Januário, não joga nada. Se bem que quando joga em São Januário, igual nesse jogo de ontem contra o Lanús, também não é lá essas coisas não. Mas fora de São Januário é uma negação. Então, a minha opinião, não vamos ganhar nenhum desses 4 jogos, tá? Essa é a verdade, essa é a realidade. Não adianta fugir dela, tá? Então, tá aí a equipe, o elenco, tá? O treinador, e é isso que a gente tem, né, seu Pedrinho, seu Felipe Maestro, é isso que tem que aguentar até o final do ano e torcer para fazer logo os 45 pontos e escapar da zona de rebaixamento que tem sido a nossa rotina nos últimos anos. Tá bom, gente? Era isso o vídeo de hoje, era isso o recado de hoje. Queria que fosse boas notícias, boas coisas, mas não. Infelizmente, o nosso coração vascaíno está sempre tomando paulada dessa maneira. Ok? Então, saudações vascaínas. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Fui, galera. Tá brabo, hein?